ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. Eu sou a Camila Quintzel. Neste episódio vamos falar de acidente, mas dessa vez não aéreo, mas sim naval. Hoje vocês vão conhecer a história do transatlântico Príncipe de Astúrias, considerado uma das joias da coroa espanhola, que naufragou no litoral de São Paulo em 1916, numa tragédia que, oficialmente, ceifou a vida de 455 pessoas, mas os números podem ser ainda maiores, e também ficou conhecida como a tragédia do Titanic brasileiro. E vocês também vão entender como essa história está diretamente ligada à vida de um famoso ator da TV Globo e de um escritor argentino. Mas antes, o nosso patrocinador querido. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o La Foriata Pieles de Laiola Gran Vino de Astúrias, um rosé espanhol das Astúrias com leve toque de laranja e paladar amadeirado, ideal para combinar com mariscos ou carne de porco assado. Essa belezinha está por R$ 88,00 lá no Trinco. Aproveite. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. O imponente navio espanhol Príncipe de Astúrias foi para o fundo do mar numa noite de carnaval. O naufrágio daquele que ficou conhecido como Titanic brasileiro até hoje está envolvido em mistério. Bom, vamos lá. Primeiro, aquele contexto histórico que vai ajudar a entender alguns elementos mais para frente na história. O início do século XX foi uma época onde a navegação de luxo ganhou muito impulso, com muitas companhias europeias encomendando a construção de inúmeros navios transatlânticos com confortos nunca antes vistos na marinha civil. Talvez o maior ícone desse período tenha sido mesmo o Titanic, que levou 2 anos para ser construído e era, sei lá, um Porsche dos navios, e acabou virando lenda pela tragédia de sua primeira e única viagem em 1912. Mas nem essa tragédia impediu que a companhia espanhola Pinillos e Izquierdo encomendasse 2 transatlânticos para a indústria naval inglesa, o Príncipe de Astúrias e o Infanta Isabel. O Infanta foi lançado em 1912, mesmo ano da tragédia do Titanic, e o Príncipe chegou aos mares em 1914. Basicamente ele era um upgrade do Infanta, ambos construídos nos estaleiros Kingston pela Russell & Co. O Príncipe de Astúrias tinha casco duplo em toda a sua extensão, com compartimentos estanques e de lastro, que podiam ser enchidos ou esvaziados facilmente, proporcionando uma estabilidade maior em qualquer situação. Com mais de 150 metros de comprimento, podia alcançar velocidade de 18 nós, que é mais ou menos 33 km por hora, e transportar até 1.890 passageiros, sendo 150 na primeira classe, 120 na segunda, 120 na segunda classe econômica e 1.500 na terceira classe. Segunda classe econômica é engraçado, isso, né? Tipo, aquelas coisas de companhia aérea também tem isso. É. O Príncipe de Astúrias foi batizado assim em homenagem ao primogênito do rei da Espanha, e era o mais luxuoso transatlântico da frota espanhola na época. Ele era tão luxuoso que o Palácio Flutuante, como era chamado, tinha restaurante decorado com painéis de carvalho japonês e quadros com molduras de nogueira, biblioteca para uso exclusivo dos passageiros em estilo Luís XVI, com estantes de mogno e assentos de couro, ambulatório e até salão de música que podia ser acessado pelo salão de entrada, onde havia uma grande escadaria com laterais e corrimãos talhados em madeira. O chão do salão de entrada era decorado com tapetes persas, que eram usados como pista de dança. Um piano havia sido construído especialmente para ser tocado a bordo. Os ambientes da primeira classe eram ricamente decorados com móveis de mogno, poltronas de couro e tapetes persas. A cobertura superior servia como espaço de lazer, com bancos e cadeiras, e nelas existiam vidraças coloridas que protegiam do vento. Parece bom, Camila? Só faltou colocar o Roupa Nova ali pra tocar também, né? Nossa, a gente viu essa história do navio do Roupa Nova. Eu achei muito bom, gente. Eu curti, assim, achei ostentação em forma de navio. Tanto o Príncipe como o Infanta tinham a mesma rota, Barcelona para Buenos Aires, na Argentina. Enquanto um ia, o outro retornava. A rota de travessia do Atlântico durava cerca de 30 dias, saindo de Barcelona e escalando em Cádiz e Las Palmas, na Espanha, além do Rio de Janeiro e Santos, no Brasil, Montevidéu, no Uruguai, antes de chegar a Buenos Aires. E o Príncipe chegou a concluir 6 viagens entre Barcelona e Buenos Aires e estava na 7ª travessia quando naufragou. Basicamente não dava pra você tirar férias pra ir viajar, né? Não, você passava o tempo inteiro lá.
E esse naufrágio ocorreu no dia 5 de março de 1916. Em números oficiais, o Príncipe de Astúrias transportava 654 passageiros. Porém, na época, a Europa vivia a Primeira Guerra Mundial e a Espanha não fazia parte do conflito, sendo neutra. Portanto, era um país muito procurado por refugiados que queriam fugir dos horrores da guerra embarcando no primeiro navio que fosse para qualquer lugar na América. É por isso que os estudiosos acreditam que havia mais pessoas viajando junto às cargas no porão, de forma clandestina, o que totalizaria mais de 1.000 pessoas a bordo do navio. E esses números me parecem bem plausíveis, mas vou explicar melhor ali na frente. Agora vamos à tragédia em si. Na noite de 4 de março de 1916, a tripulação transformou o restaurante do Príncipe de Astúrias em salão de baile. Era sábado de carnaval. Fantasiados de Pierrot, colombinas e arlequins, os passageiros cantavam marchinhas, erguiam taças de champanhe e jogavam confetes e serpentina uns nos outros. De madrugada, muitos já tinham ido dormir quando, por volta das 4h15, os poucos foliões que ainda dançavam no salão ouviram um estrondo que abafou o som da orquestra. Eita! E como isso aconteceu? Às 4 horas da manhã do dia 5 de março de 1916, 16 dias após sua partida de Barcelona, uma forte chuva caía no litoral norte de São Paulo, deixando a visibilidade extremamente baixa até mesmo para o experiente capitão José Lutina. Não houve outra alternativa a não ser mudar a rota que seguiam. Em vez de continuar em mar aberto em direção à cidade de Santos, fizeram um desvio para a parte rasa, sem saber que estavam entrando em uma área de corais. Um relâmpago iluminou a madrugada. Na cabine de comando, o capitão José Lutina Abrisqueta avistou os rochedos. "É terra?" perguntou. "É terra", confirmou o segundo piloto, Rufino Ozain e Urtiaga. O comandante ainda ordenou aos seus homens: "Toda a força a ré, todo o leme a boreste." Mas era tarde demais. Na madrugada de 5 de março de 1916, poucas horas antes de fazer sua escala em Santos, o Príncipe de Astúrias colidiu contra parte dos corais submersos da ponta da Pirabura, na costa da Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, abrindo uma enorme fenda de pelo menos 40 metros no casco. Nossa, ele foi rasgando, na verdade. Foi rasgando. 40 metros é meia quadra. Exatamente. E a água fria invadiu imediatamente o navio, atingindo a casa de máquinas que estava a pleno vapor naquele momento. Então já viu, né? Máquinas pelando de quente, água fria. 2 das 5 caldeiras explodiram imediatamente. O impacto da explosão lançou passageiros e tripulantes ao mar, e o navio havia se partido em 3. A água continuava a invadir o navio. Em apenas 5 minutos, o orgulho da Marinha Espanhola desapareceu nas águas do Atlântico. A título de comparação, o Titanic, depois de colidir contra um iceberg, levou 2 horas para submergir. Foi tudo tão rápido que o telegrafista não teve tempo de transmitir o SOS, e nem a tripulação de baixar os escaleres, uma espécie de bote salva-vidas, movido a remo. O único usado no naufrágio se desprendeu sozinho, e graças a ele, mais de 60 pessoas se salvaram. Que loucura, foi basicamente... Bateu, afundou. Foi quase um acidente de avião, né? Só que no mar, né? Meio isso. Desses que, tipo, explode e foi. Já era. Oficialmente, o Príncipe de Astúrias transportava entre passageiros e tripulantes 654 pessoas. Dessas, 445 morreram, a maioria imigrantes espanhóis que fugiam da miséria na Europa, e 209 se salvaram, 155 tripulantes e 57 passageiros. Pô, tem alguma coisa errada aí que esse número de tripulantes que se salvou é muito maior, assim. Deram no pé, né? Nossa, gente, o número de tripulantes é muito desproporcional ao número de passageiros que se salvou. Mas eu acho que provavelmente por serem marinheiros experientes eles conseguiram se... sei lá, se agarrar alguma coisa, não sei. E 2 dos sobreviventes foram Ângelo e Renato Capri, avô e tio do ator Erson Capri. A família Capri fugia da guerra. Ângelo, a esposa Sofia, os filhos Renato, Ângela, Stefano e Carlo viajavam clandestinamente na 3ª classe. Na hora do acidente, Renato estava zanzando pelo navio. Ele tentou reencontrar a família na 3ª classe, mas não conseguiu descer. A água subia rapidamente pelas escadarias que levavam ao convés. Desesperado, o rapaz pegou um colete salva-vidas e pulou na água. Ângelo, seu pai, também tentou resgatar a mulher e os filhos, mas não teve sorte. Em alto mar, sentiu uma criança se agarrar às suas costas. Certo que era o seu caçula, nadou rumo à praia. Lá descobriu que não era o seu caçula, mas sim um garoto argentino que se agarrou a ele em desespero. Nossa, ele salvou uma pessoa... Salvou uma pessoa meio sem querer. Não, sem querer não, né? Ele agarrou a criança e deixou, né? Um transatlântico francês chamado Vega, que passava pelo local no mesmo horário, resgatou outros 55 sobreviventes. Entre eles, um brasileiro,
gaúcho de Santana do Livramento, José Martins Vianas, de 20 anos, estudava engenharia em Genebra. Aí ele disse: quando saí da cabine e cheguei ao convés, o navio já estava sendo engolido pelas ondas. Ele declarou ao jornal A Noite na edição de 21 de março de 1916. Eu me salvei, mas jamais esquecerei os gritos das pessoas morrendo afogadas. O capitão do Vega, Augusto Poli, foi recebido como herói em Santos. A espanhola Marina Vidal, de 26 anos, também foi considerada heroína, já que salvou 5 pessoas de se afogarem. Traumatizada, ela, a heroína do Príncipe de Astúrias, nunca mais pôs os pés em um navio. Eu também não poria. Outra figura que estava no Príncipe de Astúrias era o argentino Luiz Tescotti Jordan, de 41 anos. Mas ele não sobreviveu. Ele era empresário, tinha uma loja de móveis e artigos de decoração em Buenos Aires e voltava de uma viagem a Zurique. Era casado na Argentina e tinha uma amante na Suíça. Ele deixou uma viúva de cada lado do Atlântico, Julieta em Buenos Aires e Vitória em Zurique. Mas sabe de quem ele era avô? De ninguém menos que Julio Cortázar, espetacular escritor argentino. Maravilhoso, por favor, leiam Cortázar. Por favor, se eu tenho alguma coisa para pedir para vocês, leiam Cortázar. E agora, para fechar, vamos às causas e às teorias da conspiração. A razão do naufrágio do Príncipe de Astúrias ainda é motivo de controvérsia. A versão oficial sustenta que o navio foi a pique devido às péssimas condições meteorológicas. Chuva forte, neblina intensa e baixa visibilidade. Mas há outras hipóteses nunca confirmadas. Em uma delas, o navio teria sido atingido por um torpedo. Noutra, o naufrágio teria sido criminoso para justificar o sumiço do ouro. Que ouro? Calma. Segundo essa versão, o capitão José Lotina teria mudado a rota e, na calada da noite, descarregado uma carga valiosa entre as ilhas de Búzios e Vitória. Ao tentar voltar à rota original, o comandante colidiu com a ponta da pirabura e submergiu. O cadáver do capitão, aliás, nunca foi encontrado. Reza a lenda que, ao ver que o navio ia a pique, Lotina e seu imediato, Antônio Salazar, teriam cometido suicídio com um tiro na cabeça. Meu filho, estamos perdidos. Pobre gente, teriam sido suas últimas palavras. Nossa, que dramático isso. Dramático. Gostei dessa história aí. E o Príncipe de Astúrias transportava um grande carregamento de ouro, algo em torno de 11 toneladas. Supostamente, esse ouro estaria sendo enviado mais tarde para Cuba, mas não se sabe. E esse ouro, que todo mundo sabia, estava registrado que estava sendo transportado, nunca apareceu. Nunca. Nem nos destroços. Nunca acharam ouro e o capitão também nunca acharam o corpo do capitão? Também não. Mas tiveram muitos corpos que desapareceram ou não? Calma, vou chegar lá. Meu Deus, muitas perguntas. Em seu compartimento de carga, o Príncipe de Astúrias transportava também 20 estátuas de bronze, em tamanho natural, destinadas ao monumento La Carta Magna e las 4 Regiones Argentinas. Das 20 estátuas, apenas uma, avaliada em torno de $400 mil, foi resgatada dos destroços do navio, em 1990. Hoje, ela enfeita os jardins da Marinha, no Rio de Janeiro. E todas as outras permanecem desaparecidas. No fundo do mar. Talvez. Sobre o número de mortes que falei lá atrás, que provavelmente tinha mais de 1.000 pessoas no navio, Os corpos se espalharam pelo litoral norte e quando foram encontrados, eles foram enterrados nas praias. Cerca de 600 pessoas foram enterradas na praia de Serraria, em Ilhabela, e outras 300 em Castelhanos, também em Ilhabela. Além dessas duas praias, a Praia da Caveira, que antes não tinha esse nome, serviu como cemitério para as vítimas da tragédia. Dizem que tem pelo menos por volta de 200 pessoas lá. E corpos apareceram até em Ubatuba, distante mais de 40 quilômetros do local do acidente. Então significa que quando você está indo para a Praia de Ilhabela, você está em cima de 600 pessoas enterradas? Se você for numa dessas 3 praias, sim. Não sei o que pensar. E hoje, o local do naufrágio ficou conhecido como Cemitério de Navios. Segundo o Sistema de Informações de Naufrágios, um banco de dados criado pelo mergulhador Maurício Carvalho em 1995, em suas águas jazem os escombros de pelo menos 23 embarcações, desde o vapor inglês Crest de 1882 até o petroleiro grego Alina P em 1991. O local do naufrágio é também um dos mais disputados pontos de mergulho no país, mas reza a lenda que é mal assombrado. Maurício Carvalho afirma que ouviu gritos de mulher quando mergulhou no dos destroços, que está mais ou menos a 40 metros de profundidade. Mas de fato, o local é meio inóspito para mergulho. A visibilidade é baixa e a correnteza é forte. Bem perigoso, dizem os peritos. Eu acho estranho você ouvir gritos embaixo d'água. Tava impressionado, né? É um fantasma que grita embaixo d'água. Curioso.
fantasma aquático. E para fechar, pelos registros da Marinha, os 8.500 quilômetros do litoral brasileiro abrigam 2.128 naufrágios e apenas 155 foram localizados. E se você tem curiosidade sobre o naufrágio do Príncipe de Astúrias, você pode visitar o Museu Náutico de Ilhabela. Lá é possível encontrar talheres e pratos utilizados pelos hóspedes a bordo e até mesmo as bonecas pertencentes às meninas que estavam viajando, entre outras relíquias encontradas pelos mergulhadores. Aliás, eu vi umas fotos das bonecas, elas têm uma vibe meio Annabelle, assim, estão bem macabras. Pegou fogo, a Annabelle. Pegou. No shopping. No Rio. E se quiserem também, vocês podem se aprofundar no tema lendo o livro Príncipe das Astúrias, de José Carlos Silveira, que vai mais além, né, do que eu contei aqui, tá mais detalhado. E aí, Camila, já conhecia a história do Titanic brasileiro? O que você achou? Achei sensacional, Danilo. Achei um ótimo episódio esse que você fez. Olha aí, que ironia. Não tô sendo irônica, tô sendo verdadeira, porque eu não conhecia nada dessa história. Eu achei ela super interessante. Esse naufrágio continua sendo o pior da história do Brasil ainda. Nunca tinha ouvido falar, não tinha a mínima ideia de que isso tinha existido e achei muito legal mesmo. E você acha que o capitão roubou o ouro e afundou o navio e foi morar em Santa Catarina? Não acho não. Acho que aconteceu um acidente mesmo. Você tem um monte de navio lá no mesmo lugar. E cadê o ouro? O pessoal mergulhou lá, não achou ouro nenhum. Mas tinha 11 toneladas registradas. Talvez não tivesse ouro. Talvez alguém já tivesse pegado no começo, né? Porque a galera, logo depois que o navio afundou, alguém foi lá e pegou o ouro. Ou o capitão fugiu. Cadê o capitão? Tá morto, gente. Cadê? Morto. Agora tá, né? Já faz mais de 100 anos. A história deles terem cometido suicídio era de um testemunho ou é especulação? É especulação. Alguns sobreviventes falaram que ouviram tiro, blá blá blá, que o capitão teria se matado. Mas tem até as últimas palavras dele. Mas isso é relatos de jornal, né? Entendi. Eu acho que não foi o capitão não, mas pode ter sido. Será que ele roubou o ouro, afundou o navio e foi morar em... Seria terrível você matar tantas pessoas só pra roubar o ouro, mas... Sei lá, né? Foi morar em Balneário Camboriú depois. Meu Deus. Por que alguém roubaria todo esse ouro pra ir morar em Balneário? Vai saber. Balneário nessa época devia ser maravilhoso. Devia ser bom, né? Então agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim. Um dos poucos sobreviventes dessa história é justamente o avô, Dr. Edson Capri, que pela primeira vez está vindo no local onde tudo isso aconteceu, né? Como é que é para você estar aqui? É uma emoção até estranha, porque eu tenho essa história na família desde criança, conheço essa história, virou meio que mística, uma mística na família, um mito também na família. Recadinhos. Camila, se alguém aí está com ouro do Príncipe de Astúrias e quiser contar pra gente que tá com ouro, como faz? Conta, né? Escreve pra contato@muitopior.com.br ou então deixa um recado lá no mesmo site, muitopior.com.br. Também pode deixar um recadinho no YouTube ou no Spotify, que voltou a funcionar. Ou também entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Facebook, Twitter ou Instagram, tanto em direct quanto em comentários nos posts. Olha aí. E lá no Spotify, né, nos comentários, no episódio do caso dos 9 chineses, a Vitória Mariari disse: queria entender qual a graça dessa história pra mulher rir tanto. Ô mulher, por que você riu tanto? Não sei, eu sou boba. Senso de humor meio de mau gosto. O Brasil tem um histórico grande de distrato, racismo contra chineses e asiáticos no geral também. Isso é verdade, mas eu não ri porque eles eram chineses, eu ri por causa da palhaçada que foi... Foi uma pataquada, né? Da polícia, eu não ri por conta dos coitados chineses. Não, os chineses se ferraram, mas a polícia foi completamente absurda. Obviamente eu não tava rindo de pessoas sendo torturadas, eu tava rindo do que a polícia tava achando que os caras eram comunistas. Enfim. E no episódio da história da música sertaneja, o Patavina disse: detesto o sertanejo, mas adoro o podcast. Por isso fiz o sacrifício de dar play no episódio. E, mais ainda, vim aqui defender Sá, Rodrigues e Guarabira. Não são representantes do sertanejo, são do rock rural, como eles mesmos se definem. Continue com uns ótimos episódios. Olha, deixa eu só avisar, só o fato deles se definirem não significa nada, assim, porque se você pegar a música Hillbilly, é um estilo de country. Então, rock rural é um estilo de sertanejo. Eu queria dizer que houve muita polêmica sobre essa nossa discussão entre Sá e Guarabira serem sertanejos ou não. Já até funk é sertanejo.
Hoje em dia no Ana Castela até funk é sertanejo, mas eu ainda acho que não é, mas o Danilo continua achando que é, então a gente fica nessa. Ela é um rock rural, é um subgênero do sertanejo, tá tudo certo, segue o jogo. Pessoas estão discutindo isso. Não é nem pior nem melhor por conta disso. Ficou polêmico. E a Tânia Alexandre falou, eu particularmente não gosto dos sertanejos atuais, prefiro o raiz. Tô com a Camila sobre Almir Sater e companhia. É isso aí, Tânia, vamos pra boa qualidade de música. O meu problema não é ser sertanejo, não. É tipo ter letras de qualidade, melodias de qualidade, é só isso. No episódio da Revolução Constitucionalista de 1932, também como paulistas comemoram derrota, tá escrito, o Patavina falou, salve casal bacana. Passando aqui pra sugerir um episódio sobre 3 irmãos incríveis, Betinho, Enfio e Chico Mário. Acho que vale a pena e muitos não conhecem esses grandes mineiros. Vai ser difícil fazer um episódio só. O Chico Mário eu não conheço muito. Mas só sobre o Betinho e o Enfio dá um episódio cada certeza. Separado, né? Eu acho que o Chico Mário era músico também, eu não sei, não lembro. Não sei direito também. Mas sim. No episódio da Chica da Silva, a Isa falou, adorei a história, só tive um pouco de dificuldade em entender por causa da narradora falar. Muito fechado. Abre a boca pra falar, Camila. Eu falo muito fechado, eu falo muito baixo, eu rio nas horas erradas. Gente, me deixa. Olha aí. Lá no YouTube, a gente teve o Matheus Boscati falando, faltou citar Milionário José Rico, que pra mim é a melhor dupla da história da música sertaneja. Muito triste em ver o que se tornou o sertanejo atual. Já o Cleiton Violeiro falou, faltou citar Zico e Zeca, Liu e Leu, Leôncio e Leonel, Silveira e Barrinha, Solino e Marroeiro, Pedro Bento e Zé da Estrada, Raul Torres e Florencio, Serrinha e Caboclinho, todos da primeira fase. Ai, gente, é difícil, né? Assim, me perdoem, mas não assim... Falamos nem li, nem lerei. Eu não consigo citar todos os... Não consegui citar Não era todas sobre as bandas especificamente, né? Sobre as duplas e... Eu acho que Milionário José Rico, sim, talvez tenha sido uma falta, porque eles realmente foram muito relevantes. Assim. Eles foram grandes, né? Fato. Mas... sinto muito, assim, talvez a gente tenha que fazer mais episódios sobre sertanejos no futuro. Já o Nélio RG falou, o agro roubou até a origem humilde da música caipira, que falava de sofrimento e desamor, para transformá-la em ostentação e bebedeira. Cresci ouvindo essas músicas por causa do meu pai, e odiava. Hoje não odeio, só tolero mesmo. Obrigado. PS, o convite para a Cerveja de Madrid tá de pé, só dá um grito. Abraço, casal. Vamos marcar. Sim, quando a gente for, a gente avisa. A última vez que a gente foi pra Madrid, a gente pegou Covid, então pois é, a gente ficou meio traumatizado, assim, na verdade. Mas sim. Também a Aninha Luiza falou, descobri o podcast esse ano e desde então venho maratonando. Acho que já vi quase todos os episódios. Até então nunca tinha comentado, mas esse eu vim falar. Tal minha indignação com o sertanejo. Hahaha. Aí ela cita 4 pontos. 1. Como sempre, ótimo episódio. Obrigada. 2. Então é o sertanejo romântico ou sertanojo, como se fala lá em casa, que abriu a porteira para essas músicas ruins no Brasil? Não dá pra dizer isso, porque enquanto o sertanojo tava acontecendo, também tava acontecendo outros caminhos da música ruim, né? Tipo axé, por exemplo. Pois é. Mas assim, a gente não pode chamar música popular de música ruim. Em qualquer gênero, eu acho que tem música boa e música ruim, entendeu? Essa que é a coisa. Olha, azeitou, hein? Mas tem gêneros Azeitou, que tem mais música ruim do que música boa. E isso é verdade. 3. Me deu até uma nostalgia da fase romântica da minha infância e do universitário durante a faculdade de São José do Rio Preto, inclusive. Ah, fia. Tava no centro. Você tá com o carcanhar vermelho aí falando mal do sertanejo. Aí é difícil, né? Tava na meca do sertanejo. Tava lá. 4. Meu Deus, vejo tanta criança que gosta dessa Ana Castela. Nunca tinha ouvido. É um funk piorado. Senhor. Eu também nunca tinha ouvido, pra falar bem a verdade. E aí eu fui pesquisar por conta do episódio. E assim, eu fiquei bastante chocada. Até agora eu tô chocada com a Ana Castela. E eu sei que tem bastante criança que gosta mesmo. Assim, é um fenômeno, né? Essa moça é um fenômeno. Ela é. E no episódio da Operação Prato, o Inês Regis falou: esse fenômeno foi investigado pela Marinha e pela Aeronáutica. Teve o nome de Operação Prato. O depoimento da médica, que tinha em torno de 23 anos, é o caso mais extraordinário e fascinante da ufologia no mundo. Mesmo sendo difícil de acreditar, não vejo razão para tantas risadas e deboches. As pessoas são contra o deboche. Isso que eu tenho a dizer.
Ainda bem que os nossos ouvintes normais, eles não são contra o deboche não, gente. É que isso aí provavelmente é ufólogo, né? Então se sente atingido. Gente, vamos ser a favor do deboche? Deboche a favor da polícia, deboche pela ufologia, deboche do sertanejo. Vamos debochar. O nosso querido Paulo Alves falou: ótimo podcast, casal. A música sertaneja, ao contrário do que podem pensar, tem suas nuances históricas e culturais, embora não goste muito do estilo e funcione como um soft power do agronegócio. Isso é muito verdade. Funciona como um soft power pesado do agronegócio. E a Mônica Silveira falou: História e Cultura, parabéns. Obrigada, casal. Abraços calorosos do Brasil. Um abraço pra você também. Aqui tá bem quente, então obrigado. Ele não quer um abraço caloroso, ele quer um abraço mais geladinho. Geladinho. E lá no Twitter, no X, a Gisele Silva Rumim falou: excelente episódio, casal, muito obrigada. E também vamos deixar um salve pra galera que curtiu a gente lá, que foi a Kelfinha, com o Q, o Fernando Ribeiro, o Evaldo Novellini, inclusive que ele escreve lá no perfil dele que ele é jornalista e coautor do livro Como um Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político. Olha aí, ao vivo é muito pior essa história, hein? Pô, manda esse... Tem EPUB aí pra comprar? Manda esse EPUB pra gente, ou manda o link pra gente comprar também. Exato. E a gente pode comprar. Só não dá pra comprar físico porque não entregam aqui, mas se tiver EPUB a gente compra. E o nosso querido Cláudio Schubert, lá no Instagram, a Rani Rodrigues falou: tô maratonando vocês. Iba, ou não. E no episódio do Sertaneja, a Elenar Stein falou: não conhecia as músicas com exceção da do Teló, mas sei que movimentam muita grana e audiência. Abraços. Nossa, fala grana, é grana pra caramba, né? Senão o Gustavo Lima não teria uma casa que é praticamente um templo romano, né? O grego, não sei. O Marcelo JV falou: adorei o episódio, a pesquisa deve ter dado trabalho. Lamento, mas compreendo que Sai Guarabira, Rolando Boldrin e Renato Teixeira estejam na mesma régua de Ana Castela e Gustavo Lima. Aê, viu? Estão dentro do sertanejo, são a régua subestilos diferentes. Que régua grande é essa daí sua, hein, senhor Marcelo JV? E vamos deixar um salve também para Charlotte SMSM, para Lagosta Beach, a Kelfinha, com K aqui no caso, a Michele Cass, Céfio Souza, Cláudio M. Santos, o William Heblin, Ricardo Cravo, a Brígida 0611, o Evaldo Novellini, Alessandro A. Soares, a Helenara, que eu já falei, e o Peno Vaz. E também lá deixar um salve pra galera do Facebook, que é o Alexandre Straiotto e o Renato Alves. E além disso, também deixar um grande salve pro nosso querido Giancarlo, que mandou um grande e-mail, né, pra gente. Mandou um e-mail comentando os últimos episódios, eu preciso responder. A gente tem que sempre agradecer o querido Giancarlo, que só me aparece, mas ele aparece às vezes no Spotify também. A gente gosta quando você aparece no Spotify e a gente adora seus e-mails. Então, por favor, continue escrevendo. E eu responderei em breve. Provavelmente depois das férias, né? Você tá ouvindo esse episódio, agora a gente vai voltar em 3 semanas, né? Vamos ficar 2 fora e na terceira semana estaremos de volta. A gente vai voltar dia 13 de agosto, então. Olha, Dia das Bruxas, né? Uma coisa assim. 13 de agosto é um dia do azar supremo. Assim. 13 de agosto é o dia do canhoto. Olha aí, tá vendo? Pirou. Não é o dia do azar supremo, é o dia do canhoto. É o dia internacional do canhoto. Eu sei porque eu sou canhoto. Agora você sinistro. Já sabe mais alguma coisa sobre mim. Então a gente vai ficar fora dia 30 e dia 6. Esse episódio foi publicado dia 23, a gente vai ficar dia 30, dia 6 e dia 13 a gente volta com o episódio meu, tá bom? Então é isso, gente. Você tem mais algum recadinho? Não, só isso. Então nos vemos em 3 semanas. 2 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Nos vemos em 3 semanas. 3 semanas. Então se cuidem. Gente. Se cuidem. Bebam água. Ouçam episódios antigos, sei lá. Exatamente. Divulguem a gente. Aproveite. Usem esse tempo pra divulgar a gente e ler, também é bom, ler. E ouvir Sai Guarabira. Talvez. E ficar pensando sobre isso. Se é rock rural, um subgênero do sertanejo. E exercitar o deboche, sempre. Também. Tá bom? Abraço, gente. Então, tá. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.